Depois de 10 anos de casamento, a inocente se revela uma amante feroz. Ana observava a vida passar pela janela da sua casa, como se estivesse numa apresentação de slides, cada dia um mais insosso que o anterior. 10 anos ao lado de Carlos, o marido professor de literatura, e a chama da paixão parecia ter se apagado. Eles tinham um casamento perfeito na aparência, casa organizada, compromissos cumpridos, rostos sorridentes nas redes sociais, mas dentro dela algo se quebrava. As conversas se resumiam a listas de tarefas e o calor do amor se transformara em uma brisa fria e distante. Foi durante um retiro espiritual que tudo começou a mudar. Em meio a meditações e risadas nervosas, Ana cruzou caminhos com Gabriel, um artista provocador, com um olhar intenso que parecia desnudá-la. Ele dançava como se a vida fosse um quadro em movimento, e a cada troca de palavras, Ana sentia um aperto no peito. E que aperto! Era um misto de excitação e culpa, de desejo e temor. Gabriel falava. Ela se perguntava se estava se tornando alguém nova, ou se apenas revelava uma parte de si mesma que sempre esteve ali, escondida sob a monotonia da rotina. As noites seguintes, mesmo ao lado de Carlos, tornaram-se uma tortura. Ele falava sobre os clássicos, mas a mente de Ana estava distante. Gabriel, com suas mãos calejadas por anos de pincéis e tinta, a instruiu a sentir de novo, a ousar, a deixar os medos de lado. As palavras dele ressoavam em sua alma. Viva, Ana! Viver é um ato de rebeldia. Então, uma tarde fatídica, Ana recebeu uma mensagem inesperada. Era de Carlos. Ele a convidava para uma visita surpresa à sua aula, algo que ele nunca fazia. O coração dela disparou, e não apenas pelo nervosismo. Era um sinal, um alerta que a forçou a refletir sobre o que estava em jogo. Ana havia sido uma esposa dedicada, mas agora, entre os seus sentimentos emergentes por Gabriel e a figura tranquila e previsível de Carlos, ela se sentia como uma corda esticada prestes a arrebentar. E se a verdade sobre seus sentimentos escapasse de sua boca em algum momento impensado, com a pressão sobre seus ombros, Ana decidiu ir à aula, um campo minado de emoções. Enquanto caminhava até a escola, a ansiedade crescia, um nó na garganta. O que eu realmente quero? Esse pensamento girava na sua cabeça como um disco quebrado. O que era segurança? O que era amor? E o que era a paixão que agora consumia seu ser? Ao entrar na sala, um silêncio pesado envolveu o ambiente. O olhar de Carlos fixou-se nela, e Ana sentiu uma onda de sentimentos conflitantes. Ao mesmo tempo que o amava, a presença de Gabriel pulsava na sua mente como um eco distante. O futuro, antes tão claro e previsível, agora parecia uma tela em branco, esperando por ela. O que ela iria escolher? Estava preparada para abrir mão de uma vida inteira por algo que poderia não ser nada além de um fogo de palha? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Ana respirou fundo, tentando se orientar no turbilhão de sentimentos. O olhar de Carlos sobre ela parecia pesar 1000 quilos. Ele estava ali, aguardando uma palavra, um gesto. Enquanto a sala se tornava um eco de vozes trêmulas e alheias, a expectativa. "O que você está fazendo aqui?" murmurou Carlos, quebrando o silêncio. Seus olhos eram um mar de perguntas, mas Ana estava paralisada. Enquanto ele falava, a mente dela vagava para Gabriel, o artista que a despertara, e a batalha dentro dela a deixava confusa. Mas foi então que o inesperado aconteceu. Uma estrondosa explosão cortou o ar, fazendo o chão tremer e as paredes vibrarem. O barulho era ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para a porta da sala, onde um grupo de pessoas, pálidas e apavoradas, irrompeu. O pânico era palpável. Alguém gritou: "Ataque! Fogo na entrada da escola!" O caos se instaurou. Ana viu alunos em estado de choque, alguns chorando, outros retrocedendo com receio. A sala se transformou numa cena de desespero. Carlos imediatamente tomou a dianteira, gritando para que todos se acalmassem. Mas a voz dele se perdia no clamor crescente. A adrenalina pulava nas veias de Ana. Em um instante ela estava ali, ministrando sentimentos intensos para refletir sobre a sua vida, num momento de iminente catástrofe. A dúvida, as escolhas, a busca pelo amor, tudo parecia irrelevante agora, ofuscado pela urgência de escapar daquele lugar. Foi então que, no meio da multidão, Ana avistou Gabriel, uma figura solene à distância. Ele parecia estar buscando por ela, com um olhar desesperado. O desejo e a necessidade de correr até ele para encontrar consolo e ajuda se misturavam com o peso da confusão que antes habitara o seu coração. Mas enquanto a fumaça começava a se infiltrar pela sala, algo a fez hesitar. Aproximando-se de Ana, uma colega de Carlos revelou, com voz trêmula: "Eu vi você com um homem, um artista, um tal de Gabriel. Não é ele?" As palavras. Todos os olhares se voltaram para Ana, misturando medo e curiosidade. O que fazer? Revolver sua vida em meio a uma crise? Como lidar com essa revelação diante do marido? Carlos congelou por um segundo, seus olhos refletindo a dor que lhe atravessava. "Ana, você vai me contar o que está acontecendo?" Ele se aproximou, mas o pânico havia tomado conta. O som da sirene subia e a realidade se tornava cada vez mais aterrorizante. Com o prédio pegando fogo e a tensão no ar cortando como faca, Ana estava diante de uma escolha crucial: deixar que a verdade viesse à tona ou esconder-se nas dobras da mentira por mais um tempo. O desespero ecoou dentro dela, enquanto os gritos de desespero ao redor se aumentavam. Onde estariam seus filhos? O que aconteceria se eles não saíssem a tempo? A sala à sua volta começou a se dissipar na confusão. Apenas uma pergunta persiste: até onde seus sentimentos e seus medos a levariam? As chamas se aproximavam, e em um momento de clareza súbita, Ana percebeu que não havia mais como voltar atrás. E naquele turbilhão, uma pergunta explodiu em sua mente: o que realmente importava naquele instante? Enquanto as cinzas começavam a cair ao seu redor, a linha entre amor e temor se tornava cada vez mais tênue, e o que estava em jogo era mais do que ela poderia imaginar. Ana estava paralisada. A tensão no ar era palpável. O olhar de Carlos, agora em estado de alerta, refletia uma mistura de dúvida e dor, e o pânico à sua volta era ensurdecedor. Pessoas gritavam, tentando entender o que estava acontecendo,
enquanto a fumaça começou a invadir a sala. Eu não sei o que fazer, Ana murmurou, a voz quase involuntária. Mas em meio ao caos, suas palavras foram sufocadas pelos gritos e sirenes. O medo a envolvia como uma corda apertada. E a presença de Gabriel se fez mais intensa na sua mente. Saia da frente! Precisamos evacuar! Uma professora gritou, empurrando os alunos em direção à saída. Carlos a puxou, a voz firme, mas ao mesmo tempo havia um tremor na sua mão, revelando o medo que ele tentava esconder. Ana queria gritar, queria se soltar, mas algo a prendia. Foi então que, no meio do tumulto, uma luz forte invadiu a sala. Um homem, vestido de uniforme, apareceu na porta. Ele parecia seguro, mas seus olhos estavam calcados de uma angústia disfarçada. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, mas logo depois, nesse instante decisivo, seu olhar encontrou o de Ana. E então, algo inesperado aconteceu. Em um movimento rápido, ele se aproximou, mostrando um crachá. "Eu sou um agente da polícia. Temos informações de que há um hacker dentro da escola e ele está se comunicando com um grupo." A frase ficou suspensa no ar, enquanto ele olhava profundamente para Carlos e depois para Ana. Pode haver um ataque iminente. Ana sentiu como se a terra tivesse se aberto sob seus pés. A tensão, que já estava alta, subiu para um patamar escalofriante. Sua mente tentando processar a situação. O que estava acontecendo? Quem era o hacker? O coração dela batia como se quisesse sair do peito. A revelação de um ataque não era o que ela precisava naquele momento. E antes que pudesse questionar mais, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora, fazendo todos se jogarem ao chão. Enquanto a fumaça se espalhava pela sala, Ana percebeu algo diferente no olhar de Carlos. Ele parecia tenso, mas não apenas pelo pânico. Tinha uma determinação nova, como se tudo o que estivesse ocorrendo despertasse uma versão dele que Ana nunca havia visto. O olhar dele cruzou com o dela, e a expressão em seu rosto mudou. "Ana, precisamos ir, mas você precisa me dizer a verdade. Você está mesmo envolvida com esse homem? O que está acontecendo?" Ana abriu a boca para responder, mas as palavras não vinham. Gabriel estava ali, em sua mente, e a ideia de traí-lo a consumia. Enquanto isso, a gente já estava sendo empurrada em direção à saída. O agente quieto atrás deles, atento a qualquer movimento. "O hacker pode estar dentro de qualquer um", o homem disse, subitamente. "Precisamos fazer um cerco e verificar quem está em perigo. Você, me siga!" Ele apontou para Carlos, puxando-o e deixando Ana ainda mais confusa. "Você tem que sair." E antes que ela pudesse decidir o que fazer a seguir, Carlos hesitou e se virou. "Ana!" gritou. Mas não houve tempo. O caos das sirenes, o cheiro de fumaça e a ideia de que um ataque estava em andamento a deixaram paralisada. O que ela faria agora? A verdade e os segredos estavam ardendo junto com o fogo que consumia a escola. A urgência apertava e a reação dela podia mudar tudo nesse momento. Ana percebeu que o desconhecido poder sobre seus sentimentos havia tomado uma nova forma, bem ali em meio aos riscos, e que tinha que enfrentar a realidade do que estava em jogo. Mas a pergunta persistia. Quem era o verdadeiro inimigo ali dentro? À medida que a fumaça subia, uma verdade assustadora emergiu em sua mente. O que realmente importava quando tudo estava pegando fogo. E aquela consciência se espalhou como fogo, consumindo o que restava de certezas. A pressão da escolha empurrava para frente. Mas o que ou quem a aguardava do outro lado? Ana estava paralisada. A tensão no ar era palpável. O olhar de Carlos, agora em estado de alerta,
refletia uma mistura de dúvida e dor. E o pânico à sua volta era ensurdecedor. Pessoas gritavam, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto a fumaça começava a invadir a sala. Eu não sei o que fazer, Ana murmurou. As palavras saíram em um sussurro, quase perdidas no caos. Carlos a puxou para mais perto, a voz firme, mas com um tremor que não podia esconder. Ana, precisamos sair agora! Ele arrastou-a em direção à saída, mas ela hesitava. Seu coração disparava não só pelo medo, mas pela incerteza de lembrar de Gabriel. Ele ainda estava lá, em sua mente, como um eco distante. Quando estavam quase na saída, uma sombra se destacou do grupo agitado. Era o agente da polícia, e ele tinha os olhos fixos em Ana. Você, moça, me siga! O homem pediu, sua autoridade se fazendo sentir. Ana sentiu um frio na espinha. Por que eu? A pergunta ficou pairando no ar. Mas não havia tempo para respostas. O agente a puxou para um canto mais afastado, longe do tumulto. Escute com atenção, ele disse, sua voz grave. Você se encontrou com um artista chamado Gabriel, certo? Precisamos saber com quem mais ele anda. A tensão aumentou na sala. Ana olhou para Carlos, que parecia confuso e preocupado. Como você sabe disso? Ana perguntou, a incredulidade evidente em sua voz. Mas o que o agente disse a seguir derrubou todos os muros de sua realidade. Gabriel não é quem você pensa que é. Ele está envolvido em um esquema grande, e as coisas que você teme podem ser apenas a ponta do iceberg. Sentiu seu coração parar. A imagem de Gabriel, com seu sorriso contagiante e olhar provocador, começava a desmoronar. Ele está envolvido em quê? Perguntou, a sensação de traição cortando como faca. O agente hesitou. Então completou. Ele é um dos líderes desse movimento. Eles planejam mais que um ataque. E você está no meio disso. As palavras deles a atingiram como um soco no estômago. O que era amor começou a ser entregue em pedaços, e a ideia de paixão tornava-se um veneno. Ela olhou para Carlos e viu o medo refletido em seus olhos. Nesse momento, uma explosão distante ressoou, seguido por gritos ensurdecedores. A fumaça começava a invadir a sala. Era agora ou nunca. Carlos, ela gritou. Mas a resposta dele foi um silêncio ensurdecedor. O agente estava prestes a continuar, mas então um grito cortou o ar. É ele! Mais uma sombra apareceu e Ana seguiu o olhar do agente. Era Gabriel. Ele estava na porta, ofegante, o rosto pálido, como se tivesse corrido de uma parte do inferno. Seus olhos fixaram-se em Ana, e por um instante o tempo parou. Ana, Ele começou, mas o caos à sua volta o interrompeu. O pânico se espalhou como uma chama sob um facho de luz. A sala envolvia-se em um redemoinho de gritos, e Ana estava no centro dessa tempestade. Enquanto os alunos se empurravam em busca de segurança, o olhar de Gabriel fixava-se em Ana, a palavra presa na garganta dele. Ana, escute-me! Não é o que você pensa. Ela sentiu um nó na garganta. O que ele queria dizer? Seria toda essa conexão uma mentira? O que ela realmente sabia sobre o homem que havia despertado sentimentos tão intensos? Segredos começavam a se revelar e o fogo começava a se alastrar, não só físico, mas também dentro dela. Mas antes que pudesse decidir se acreditava, outro estrondo retumbou. A parede atrás de Gabriel explodiu com um ruído ensurdecedor. E o fogo começou a se alastrar rapidamente. Todos estavam em pânico, gritos ecoavam, o chão tremia. Carlos a puxou novamente. Ana, temos que sair agora! Ele era a única âncora que ela tinha.
mas a imagem de Gabriel a prendia ali. E em meio ao caos, quando tudo parecia desmoronar, uma pergunta cortante pairou na mente de Ana. O que realmente importava quando tudo estava pegando fogo? O que seria dela, do casal que parecia perfeito e do artista que a seduziu em um instante? O mundo estava desmoronando e de repente a escolha era mais difícil do que nunca. Ana estava paralisada. A tensão no ar era palpável. O olhar de Carlos, agora em estado de alerta, refletia uma mistura de dúvida e dor, e o pânico à sua volta era ensurdecedor. Pessoas gritavam, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto a fumaça começava a invadir a sala. Eu não sei o que fazer, Ana murmurou. As palavras saíram em um sussurro, quase perdidas no caos. Carlos a puxou para mais perto, a voz firme, mas com um tremor que não podia esconder. Ana, precisamos sair agora! Ele arrastou-a em direção à saída, mas ela hesitava. Seu coração disparava não só pelo medo, mas pela incerteza de lembrar de Gabriel. Ele ainda estava lá, em sua mente, como um eco distante. Quando estavam quase na saída, uma sombra se destacou do grupo agitado. Era o agente da polícia, e ele tinha os olhos fixos em Ana. Você, moça, me siga, o homem pediu, sua autoridade se fazendo sentir. Ana sentiu um frio na espinha, porque a pergunta ficou pairando no ar. Mas não havia tempo para respostas. O agente a puxou para um canto mais afastado, longe do tumulto. Escute com atenção, ele disse, sua voz grave. Você se encontrou com um artista chamado Gabriel, certo? Precisamos saber com quem mais ele anda. A tensão aumentou na sala. Ana olhou para Carlos, que parecia confuso e preocupado. Como você sabe disso? Ana perguntou, a incredulidade evidente em sua voz. Mas o que o agente disse a seguir derrubou todos os muros de sua realidade. Gabriel não é quem você pensa que é. Ele está envolvido em um esquema grande e as coisas que você teme podem ser apenas a ponta do iceberg. Ana sentiu seu coração parar. A imagem de Gabriel, com seu sorriso contagiante e olhar provocador, começava a desmoronar. Ele está envolvido em quê? Perguntou. A sensação de traição cortando como faca. O agente hesitou e então completou. Ele é um dos líderes desse movimento. Eles planejam mais que um ataque, e você está no meio disso. As palavras deles a atingiram como um soco no estômago. O que era amor começou a ser entregue em pedaços, e a ideia de paixão tornava-se um veneno. Ela olhou para Carlos e viu o medo refletido em seus olhos. Nesse momento, uma explosão distante ressoou, seguido por gritos ensurdecedores. A fumaça começava a invadir a sala. Era agora ou nunca. Carlos! Ela gritou, mas a resposta dele foi um silêncio ensurdecedor. O agente estava prestes a continuar, mas então um grito cortou o ar. É ele! Mais uma sombra apareceu, e Ana seguiu o olhar do agente. Era Gabriel. Ele estava na porta, ofegante, o rosto pálido, como se tivesse corrido de uma parte do inferno. Seus olhos fixaram-se em Ana, e por um instante o tempo parou. Ana, Ele começou, mas o caos à sua volta o interrompeu. O pânico se espalhou como chamas sob um facho de luz. A sala envolvia-se em um redemoinho de gritos, e Ana estava no centro dessa tempestade. Enquanto os alunos se empurravam em busca de segurança, o olhar de Gabriel fixava-se em Ana, a palavra presa na garganta dele. Ana, escute-me. Não é o que você pensa. Ela sentiu um nó na garganta. O que ele queria dizer? Seria toda essa conexão uma mentira? O que ela realmente sabia sobre o homem que havia despertado sentimentos tão intensos? Segredos começavam a se revelar. E o fogo começava a se alastrar, não só físico, mas também dentro dela. Mas antes que pudesse decidir se acreditava, outro estrondo retumbou.
A parede atrás de Gabriel explodiu com um ruído ensurdecedor, e o fogo começou a se alastrar rapidamente. Todos estavam em pânico, gritos ecoavam, o chão tremia. Carlos a puxou novamente. Ana, temos que sair agora! Ele era a única âncora que ela tinha, mas a imagem de Gabriel a prendia ali. E em meio ao caos, quando tudo parecia desmoronar, uma pergunta cortante pairou na mente de Ana. O que realmente importava quando tudo estava pegando fogo? O que seria dela, do casal que parecia perfeito e do artista que a seduziu em um instante? O mundo estava desmoronando, e de repente a escolha era mais difícil do que nunca. Então, com o impulso, Gabriel atirou uma bomba de fumaça ao chão e a sala foi envolvida em um manto escuro. Gritos de terror e confusão preencheram o ar. Vá, Ana, confie em mim! Ele gritou e já havia desaparecido na nuvem de fumaça. O que era, na verdade, um ataque planejado estava prestes a se descontrolar. Enquanto a fumaça abafava as vozes e as chamas consumiam o espaço, Ana se viu diante de uma escolha. Carlos a puxou em direção à saída, mas os gritos e a fumaça tornaram-se uma cortina que obscurecia cada vez mais o fim. Ana olhou uma última vez para o lugar onde Gabriel estivera. A pergunta a atormentava. Quem ele era de verdade? Havia algo mais ali, uma conexão entre os dois que ela nunca havia compreendido plenamente. O que importava? No momento em que o chão tremeu sob seus pés, um lampejo de verdade surgiu em sua mente. O que mais estaria guardado naquela vasta teia de mentiras e segredos? À medida que Carlos a arrastava para fora, o caos continuava a reinar ao seu redor. O vento a levou para fora do prédio em chamas. Uma linha tênue separando o que era verdade do que era ficção. Mas a imagem de Gabriel e o que ela finalmente estava prestes a entender resistia em sua mente. Quem realmente estava por trás de tudo aquilo? E no último instante, uma explosão muito mais perto fez tudo estremecer. E o mundo de Ana virou de ponta cabeça, deixando-a pensando se realmente havia escapado do fogo ou se ainda estaria em meio ao caos, apenas começando a percorrer um caminho que mudaria tudo. Ana sentiu as chamas dançarem ao seu redor, a fumaça se espalhando. Vamos, Ana! Gritou ele, a voz cortada pelo caos. Mas algo dentro dela estava paralisado. A visão de Gabriel a prendia ali, mesmo em meio ao desespero. Enquanto Carlos arrastava-a, um raio de luz pela janela chamou sua atenção. Era como se o mundo estivesse se despedaçando atrás dele, mas na frente havia clareza. Um impacto estrondoso sacudiu o edifício novamente, criando uma onda de adrenalina. E nesse instante, uma figura emergiu da fumaça. Gabriel! Ele estava vivo! Correndo em direção a ela, os cabelos desgrenhados e a expressão desesperada. Ele parou na frente dela, quase ofegante. Ana, eu sei que é difícil, mas você precisa confiar em mim. O olhar dele era intenso, quase hipnótico, mas tudo mudava tão rápido. A realidade estava desmoronando e a urgência pulsava no ar. Do nada, uma sirene ecoou, cortando o tumulto. E então, como um clarão que ilumina a noite, uma escolha foi lançada sobre ela. O que você quer de mim? Ana perguntou, seus olhos cheios de confusão. O olhar de Gabriel mudou. Algo em seu rosto, uma sombra,
Ele hesitou e parecia que o tempo parou. Eu sou mais do que você imagina. Você precisa saber a verdade, que estou aqui para te proteger. Ele olhou para o agente da polícia, que agora estava encostado na parede, uma mão e um dispositivo. Ana se virou, a sensação de ameaça pressionando contra o peito. Proteger de quê, Gabriel? Sua voz tremia. No instante seguinte, o agente falou. Ele não é o que diz ser, Ana. Ele está infiltrado. Você está em perigo. A única forma de sair daqui é... O que quer que ele revelasse foi interrompido por um grito ensurdecedor. A sala explodiu em caos novamente. Ana sentiu o chão sob seus pés como se fosse rapidamente engolido por um tremor. Foi quando tudo se voltou contra eles. Gabriel, antes tão próximo, recuou um passo. A expressão dele sombria. Ana, você precisa saber que tudo o que senti por você era uma parte de um plano maior. Eu te amo, mas sou aqui para acabar com isso. As palavras dele cortaram como vidro. O amor? Um plano? O que exatamente significava isso? Ana, chocada, voltou-se para Carlos. Ele estava paralisado, a dor flagrante em seus olhos. Você sabia disso? Ana gritou. O olhar de Carlos se tornava uma tempestade de emoções. Gabriel fez um movimento rápido, olhando para os arrebores. Eu não tenho tempo para explicar, mas tudo isso é um jogo e você precisa ficar a salvo. Ele estendeu a mão, mas Ana hesitou. Cada pedacinho de tudo que ela acreditava estava se desmoronando. Um grito de terror cortou a sala novamente. Alguém clamou por ajuda. E em meio ao pânico e ao desespero, uma reviravolta abominável ocorreu. A parede ao lado dela começou a desmoronar. Ana olhou com horror e a realidade se desfez. Antes que pudesse processar, um rugido ensurdecedor ecoou nas proximidades. Um grupo encapuzado invadiu a sala, com armas em punho. O cheiro de pólvora e fumaça era opressivo. Todos no chão! Uma voz gritou, imponente. Foi como se o tempo piscasse, a adrenalina rapidamente pesando sobre ela. A verdade a atingiu. O que estava em jogo era muito maior do que alguns corações partidos. Carlos puxou Ana para trás, protegendo-a. Stella! O nome escapou da boca dele e Ana congelou. Stella? Sua irmã? A revelação deslizou pela mente dela como um soco no estômago. O olhar de Carlos estava cheio de pânico e arrependimento. Mas a pergunta se tornava ainda mais opressiva. Quem era realmente Carlos? O que mais ele estava escondendo? Gabriel permaneceu em pé, a expressão dele se modificado em um misto de raiva e medo. E no turbilhão de emoções, Ana percebeu que não estava apenas presa em um ataque. Ela estava em uma rede de mentiras profundas, e a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer incêndio. O que mais estava por trás de tudo isso? Enquanto a fumaça e o caos cercavam a sala, um único pensamento a prendeu. Não havia como voltar atrás. E naquele instante, todas as certezas desmoronaram, deixando apenas mais perguntas. Ana sentiu as chamas dançarem ao seu redor, a fumaça se espalhando como um manto negro. O calor insuportável, Carlos a puxava. Os olhos deles eram uma mistura de pânico e determinação. Vamos, Ana! Gritou ele, a voz cortada pelo caos. Mas algo dentro dela estava paralisado. A visão de Gabriel a prendia ali, mesmo em meio ao desespero. Enquanto Carlos arrastava um raio de luz pela janela, chamou sua atenção. Era como se o mundo estivesse se despedaçando atrás dele, mas na frente havia clareza. Um impacto estrondoso sacudiu o edifício novamente, criando uma onda de adrenalina. E nesse instante,
uma figura emergiu da fumaça. Gabriel, ele estava vivo, correndo em direção a ela, os cabelos desgrenhados e a expressão desesperada. Ele parou na frente dela, quase ofegante. Ana, eu sei que é difícil, mas você precisa confiar em mim. O olhar dele era intenso, quase hipnótico, mas tudo mudava tão rápido. A realidade estava desmoronando e a urgência pulsava no ar. Do nada, uma sirene ecoou, cortando o tumulto. E então, como um clarão que ilumina a noite, uma escolha foi lançada sobre ela. O que você quer de mim? Ana perguntou, seus olhos cheios de confusão. O olhar de Gabriel mudou. Algo em seu rosto, uma sombra. Ele hesitou e parecia que o tempo parou. Eu sou mais do que você imagina. Você precisa saber a verdade, que estou aqui para te proteger. Ele olhou para o agente da polícia, que agora estava encostado na parede, com uma mão em um dispositivo. Ana se virou, a sensação de ameaça pressionando contra o peito. Proteger de quê, Gabriel? Sua voz tremia. No instante seguinte, o agente falou. Ele não é o que diz ser, Ana. Ele está infiltrado. Você está em perigo. A única forma de sair daqui é... O que quer que ele revelasse foi interrompido por um grito ensurdecedor. A sala explodiu em caos novamente. Ana sentiu o chão sob seus pés, como se fosse rapidamente engolido por um tremor. Foi quando tudo se voltou contra eles. Gabriel, antes tão próximo, recuou um passo, a expressão dele sombria. Ana, você precisa saber que tudo o que senti por você era uma parte de um plano maior. Eu te amo, mas sou aqui para acabar com isso. As palavras dele cortaram como vidro. O amor? Um plano? O que exatamente significava isso? Ana, chocada, voltou-se para Carlos. Ele estava paralisado, a dor flagrante em seus olhos. Você sabia disso? Ana gritou. O olhar de Carlos se tornava uma tempestade de emoções. Gabriel fez um movimento rápido, olhando para os arredores. Eu não tenho tempo para explicar, mas tudo isso é um jogo. E você precisa ficar a salvo. Ele estendeu a mão, mas Ana hesitou. Cada pedacinho de tudo que ela acreditava estava se desmoronando. Um grito de terror cortou a sala novamente. Alguém clamou por ajuda. E em meio ao pânico e ao desespero, uma reviravolta abominável ocorreu. A parede ao lado dela começou a desmoronar. Ana olhou com horror. E a realidade se desfez. Antes que pudesse processar, um rugido ensurdecedor ecoou nas proximidades. Um grupo encapuzado invadiu a sala, com armas em punho. O cheiro de pólvora e fumaça era opressivo. Todos no chão! Uma voz gritou, imponente. Foi como se o tempo piscasse, a adrenalina rapidamente pesando sobre ela. A verdade a atingiu. O que estava em jogo era muito maior do que alguns corações partidos. Carlos puxou Ana para trás, protegendo-a. Stella! O nome escapou da boca dele e Ana congelou. Stella? Sua irmã? A revelação deslizou pela mente dela como um soco no estômago. O olhar de Carlos estava cheio de pânico e arrependimento. Mas a pergunta se tornava ainda mais opressiva. Quem era realmente Carlos? O que mais ele estava escondendo? Gabriel permaneceu em pé, a expressão dele se modificando em um misto de raiva e medo. E no turbilhão de emoções, Ana percebeu que não estava apenas presa em um ataque. Ela estava em uma rede de mentiras profundas. E a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer incêndio. O que mais estava por trás de tudo isso? Enquanto a fumaça e o caos cercavam a sala, um único pensamento a prendeu. Não havia como voltar atrás. E naquele instante, todas as certezas desmoronaram, deixando apenas mais perguntas. O que realmente ligava Carlos a Stella? Por que ele nunca mencionou a irmã?
E logo, o que estava acontecendo tornaria todas as conexões irrelevantes, selando seu destino em meio à confusão de chamas e gritos que preenchiam o ar. Ana sentiu as chamas dançarem ao seu redor, a fumaça se espalhando como um manto negro. O calor insuportável. Carlos a puxava. Os olhos dele eram uma mistura de pânico e determinação. "Vamos, Ana!" gritou ele, a voz cortada pelo caos. Mas algo dentro dela estava paralisado. A visão de Gabriel a prendia ali, mesmo em meio ao desespero, enquanto Carlos arrastava um raio de luz pela janela, chamou sua atenção. Era como se o mundo estivesse se despedaçando atrás dele, mas na frente havia clareza. Um impacto estrondoso sacudiu o edifício novamente, criando uma onda de adrenalina, e nesse instante, uma figura emergiu da fumaça. Gabriel! Ele estava vivo, correndo em direção a ela, os cabelos desgrenhados e a expressão desesperada. Ele parou na frente dela, quase ofegante. "Ana, eu sei que é difícil, mas você precisa confiar em mim." O olhar dele era intenso, quase hipnótico. Mas tudo mudava tão rápido, a realidade estava desmoronando e a urgência pulsava no ar. Do nada, uma sirene ecoou, cortando o tumulto. Então, como um clarão que ilumina a noite, uma escolha foi lançada sobre ela. "O que você quer de mim?" Ana perguntou, seus olhos cheios de confusão. O olhar de Gabriel mudou. Algo em seu rosto, uma sombra. Ele hesitou e parecia que o tempo parou. "Eu sou mais do que você imagina. Você precisa saber a verdade, que estou aqui para te proteger." Ele olhou para o agente da polícia, que agora estava encostado na parede, com uma mão em um dispositivo. Ana se virou, a sensação de ameaça pressionando contra o peito. "Proteger de quê, Gabriel?" Sua voz tremia. No instante seguinte, o agente falou. "Ele não é o que diz ser, Ana. Ele está infiltrado. Você está em perigo. A única forma de sair daqui é..." O que quer que ele revelasse foi interrompido por um grito ensurdecedor. A sala explodiu em caos novamente. Ana sentiu o chão sob seus pés como se fosse rapidamente engolido por um tremor. Foi quando tudo se voltou contra eles. Gabriel, antes tão próximo, recuou um passo, a expressão dele sombria. "Ana, você precisa saber que tudo o que senti por você era uma parte de um plano maior. Eu te amo, mas sou aqui para acabar com isso." As palavras dele cortaram como vidro. O amor? Um plano? O que exatamente significava isso? Ana, chocada, voltou-se para Carlos. Ele estava paralisado. A dor flagrante em seus olhos. "Você sabia disso?" Ana gritou. O olhar de Carlos se tornava uma tempestade de emoções. Gabriel fez um movimento rápido, olhando para os arredores. "Eu não tenho tempo para explicar, mas tudo isso é um jogo e você precisa ficar a salvo." Ele estendeu a mão, mas Ana hesitou. Cada pedacinho de tudo que ela acreditava estava se desmoronando. Um grito de terror cortou a sala novamente. Alguém clamou por ajuda. E em meio ao pânico e ao desespero, uma reviravolta abominável ocorreu. A parede ao lado dela começou a desmoronar. Ana olhou com horror e a realidade se desfez. Antes que pudesse processar, um rugido ensurdecedor ecoou nas proximidades. Um grupo encapuzado invadiu a sala, com armas em punho. O cheiro de pólvora e fumaça era opressivo. "Todos no chão!" Uma voz gritou, imponente. Foi como se o tempo piscasse, a adrenalina rapidamente pesando sobre ela. A verdade a atingiu. O que estava em jogo era muito maior do que alguns corações partidos. Carlos puxou Ana para trás, protegendo-a. "Stella!" O nome escapou da boca dele
E Ana congelou. Stella, sua irmã! A revelação deslizou pela mente dela como um soco no estômago. O olhar de Carlos estava cheio de pânico e arrependimento. Mas a pergunta se tornava ainda mais opressiva. Quem era realmente Carlos? O que mais ele estava escondendo? Gabriel permaneceu em pé, a expressão dele se modificando em um misto de raiva e medo. E no turbilhão de emoções, Ana percebeu que não estava apenas presa em um ataque. Ela estava em uma rede de mentiras profundas, e a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer incêndio. O que mais estava por trás de tudo isso? Enquanto a fumaça e o caos cercavam a sala, um único pensamento aprendeu. Não havia como voltar atrás. E naquele instante todas as certezas desmoronaram, deixando apenas mais perguntas. Os três estavam ali, enviedados, que nem sabiam com quem estavam lutando. Então, no meio do caos, Carlos deu um passo à frente com um olhar decidido. Eu sei o que você fez, Gabriel. Ana congelou, a mente girando. O que Carlos sabia? O olhar de Gabriel mudou, uma mistura de frustração e medo. Carlos, não é isso que você pensa. Chega! Gritou Carlos, sua voz cortante. Você não vai levar a Ana para longe. Vai acabar com tudo isso! Nesse momento, uma estrondosa explosão cortou o ar, fazendo tudo tremer. A sala era um palco de horror. A expressão de Gabriel escureceu. Você não sabe a verdade, Carlos. Você nunca soube. E antes que Ana pudesse entender, a bomba explodiu e toda a sala foi envolvida em chamas. Tudo virou um borrão caótico. Ela sentiu a dor aguda de ser arremessada para o lado, enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. Quando as chamas se dissiparam, Ana se levantou, confusa, com o coração disparado. O cenário era um verdadeiro inferno. Ao olhar para Carlos e Gabriel, seus rostos estavam sombrios. Mas havia algo mais. Uma marca, uma cicatriz visível, que ninguém notou antes. Ana achou que estava sonhando. Ambos os homens tinham a mesma marca, a mesma tatuagem na pele, simbolizando um passado obscuro. Do que vocês dois são parte? A pergunta saiu como um sussurro, e na fração de segundo em que a verdade começou a se revelar, Ana viu lágrimas nos olhos de Carlos. Ana, não é o que você pensa. Estamos aqui para te proteger, mas só se você se mantiver longe disso. E a fumaça a envolveu de novo, arrastando todos os segredos enquanto as chamas se alastravam. A sala poderia desmoronar, mas em seu coração, Ana sabia que a verdade a aguardava no centro do tumulto. Ana sentiu as chamas dançarem ao seu redor, a fumaça se espalhando como um manto negro, o calor insuportável. Carlos a puxava. Os olhos dele eram uma mistura de pânico e determinação. Vamos, Ana! Gritou ele, a voz cortada pelo caos. Mas algo dentro dela estava paralisado. A visão de Gabriel a prendia ali, mesmo em meio ao desespero. Enquanto Carlos arrastava-a, um raio de luz pela janela chamou sua atenção. Era como se o mundo estivesse se despedaçando atrás dele, mas na frente havia clareza. Um impacto estrondoso sacudiu o edifício novamente, criando uma onda de adrenalina. E nesse instante, uma figura emergiu da fumaça. Gabriel! Ele estava vivo, correndo em direção a ela, os cabelos desgrenhados e a expressão desesperada. Ele parou na frente dela, quase ofegante. Ana, eu sei que é difícil, mas você precisa confiar em mim. O olhar dele era intenso, quase hipnótico. Mas tudo mudava tão rápido. A realidade estava desmoronando e a urgência pulsava no ar. Do nada,
Uma sirene ecoou, cortando o tumulto. E então, como um clarão que ilumina a noite, uma escolha foi lançada sobre ela. O que você quer de mim? Ana perguntou, seus olhos cheios de confusão. O olhar de Gabriel mudou. Algo em seu rosto. Uma sombra. Ele hesitou e parecia que o tempo parou. Eu sou mais do que você imagina. Você precisa saber a verdade. Que estou aqui para te proteger. Ele olhou para o agente da polícia, que agora estava encostado na parede, com uma mão em um dispositivo. Ana se virou, a sensação de ameaça pressionando contra o peito. Proteger de quê, Gabriel? Sua voz tremia. No instante seguinte, o agente falou. Ele não é o que diz ser, Ana. Ele está infiltrado. Você está em perigo. A única forma de sair daqui é... O que quer que ele revelasse foi interrompido por um grito ensurdecedor. A sala explodiu em caos novamente. Ana sentiu o chão sob seus pés como se fosse rapidamente engolido por um tremor. Foi quando tudo se voltou contra eles. Gabriel, antes tão próximo, recuou um passo, a expressão dele sombria. Ana, você precisa saber que tudo o que senti por você era uma parte de um plano maior. Eu te amo, mas sou aqui para acabar com isso. As palavras dele cortaram como vidro. O amor, um plano. O que exatamente significava isso? Ana, chocada, voltou-se para Carlos. Ele estava paralisado, a dor flagrante em seus olhos. Você sabia disso? Ana gritou. O olhar de Carlos se tornava uma tempestade de emoções. Gabriel fez um movimento rápido, olhando para os arredores. Eu não tenho tempo para explicar, mas tudo isso é um jogo. E você precisa ficar a salvo. Ele estendeu a mão, mas Ana hesitou. Cada pedacinho de tudo que ela acreditava estava se desmoronando. Um grito de terror cortou a sala novamente. Alguém clamou por ajuda. E em meio ao pânico e ao desespero, a parede ao lado dela começou a desmoronar. Ana olhou com horror e a realidade se desfez. Antes que pudesse processar, um rugido ensurdecedor ecoou nas proximidades. Um grupo encapuzado invadiu a sala, com armas em punho. O cheiro de pólvora e fumaça era opressivo. Todos no chão. Uma voz gritou, imponente. Foi como se o tempo piscasse, a adrenalina rapidamente pesando sobre ela. A verdade a atingiu. O que estava em jogo era muito maior do que alguns corações partidos. Carlos puxou Ana para trás, protegendo-a. Stella! O nome escapou da boca dele e Ana congelou. Stella? Sua irmã? A revelação deslizou pela mente dela como um soco no estômago. O olhar de Carlos estava cheio de pânico e arrependimento. Mas tudo isso era um jogo. Quem era realmente Carlos? O que mais ele estava escondendo? Gabriel permaneceu em pé. A expressão dele se modificava em um misto de medo e raiva. E no turbilhão de emoções, Ana percebeu que tudo aquilo não era apenas sobre amor ou traição. Era uma rede de mentiras profundas. Mas antes que pudesse mesmo explorar esses pensamentos, um grito cortou a sala. Um dos encapuzados estava agachado, olhando para algo no chão. Ele direcionou sua arma para Carlos e gritou: Você só se salvou por causa dela. Mas o que você não sabe é que a verdadeira traidora da sua vida é bem na sua frente. E apontou para Ana. O coração dela parou. Uma onda de choque tomou conta do ambiente. O quê? Como assim? A voz de Carlos saiu quase em sussurro. O olhar dele se transformou em desconfiança. E ela não podia acreditar no que ouviu. O encapuzado riu de forma macabra. Stella não é só sua irmã. É a chave. E Ana, você vai descobrir quem realmente está manipulando tudo isso. Ele se virou, e antes que pudesse ser contido, disparou em direção a Ana.
Chamejantes gritos encheram o ar. Carlos se jogou na frente dela, e tudo aconteceu em câmera lenta. A bala atingiu Carlos, ele caiu, e o mundo desabou. O barulho, a confusão, as chamas, tudo se tornava um borrão, enquanto Ana se sentia mergulhada em um horror absoluto. O que realmente estava acontecendo? Carlos, a sua vida inteira, o seu amor era uma fachada? O que mais ela não sabia? A pergunta ficou ecoando enquanto a fumaça enchia de confusão e desespero. Neste instante, o jogo maldito havia mudado de vez, levando Ana a um abismo de dúvidas e uma linha cada vez mais turva entre amigos e inimigos. Ana estava perdida em um mar de chamas e fumaça. O calor a envelopava e seu coração disparava. O grito de Carlos ecoou em sua mente enquanto tudo desmoronava ao redor. Ele havia se jogado na frente dela e agora a cena parecia um pesadelo. Os corpos caíam e o caos dominava. "Carlos!" ela gritou, mas a palavra era engolida pela confusão. O olhar de Gabriel, que antes parecia cheio de promessas, agora estava tingido de desespero. "Ana, precisamos sair." "Agora!" Ele estendeu a mão, mas antes que pudesse alcançá-la, as explosões começaram a acontecer. Caminhos se abriam e se fechavam enquanto os alunos corriam em desespero. Mas Ana estava paralisada, a mente confusa. O que mais estava oculto sob a superfície? As informações sobre a irmã de Carlos, as revelações de Gabriel, tudo aquilo a deixava atordoada. Sabia que a verdade era um jogo traiçoeiro. Enquanto as chamas se aproximavam, Carlos se levantou, apoiado em uma mão. "Ana, você precisa acreditar em mim." Sua voz tremia. A dor em seus olhos era inegável. Mas e Gabriel? A conexão dela com ele queimava como os incêndios à sua volta. Gabriel olhou nos olhos de Ana, sua voz suave como o vento. "Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu estou aqui para proteger você." A medo que ela sentia se tornou uma correnteza de emoções, enquanto a fumaça tornava tudo mais opaco. Um grito veio de um canto. "Por aqui! A saída!" Alguém chamou e Ana sentiu uma onda de expectativa. Era o momento de decidir quem ela realmente acreditava. Carlos sabia mais do que estava dizendo, e Gabriel, havia algo nele que fazia seu coração acelerar. Com um último olhar para os dois homens, ela se lançou em direção à saída, o chão tremendo sob seus pés. O mundo girava, a fumaça era densa e intoxicante, mas havia esperança. Ao atravessar a porta, o frio do ar externo bateu em seu rosto. O caos ainda reinava, sirenes ecoando à distância. Ela se virou, o olhar fixo em Carlos e Gabriel. Ambos estavam ali, cansados e machucados, mas vivos. Eles se encararam, cada um com suas verdades pesadas no peito. A tensão era palpável. "Nós temos que conversar", Ana disse, e aqueles simples 4 palavras carregavam um peso monumental. Gabriel acenou com a cabeça, seus olhos escuros refletindo o terror que havia consumido os últimos dias. "Sim, precisamos esclarecer tudo." Carlos assentiu, seu olhar sério. "O que você ouviu sobre minha irmã é verdade." "Mas não é o que você pensa, Ana. Nós estamos em perigo." Ana respirou fundo, o nó na garganta se apertando à medida que a realidade se assentava. O que deveria ser um momento de alívio, agora lançava uma nova sombra de dúvida sobre eles. A verdade poderia ser a luz ou a escuridão, e a linha entre amor e traição nunca estivera tão tênue. Enquanto os socorristas lutavam com o incêndio, Ana percebeu que o futuro deles estava nas suas mãos. "Precisamos descobrir a verdade."
Juntos, ela proclamou. Era um novo começo, uma nova jornada, e não haveria mais caminhos obscuros. No fundo do coração, Ana sabia que tudo poderia desmoronar outra vez. Mas, com Carlos e Gabriel ao seu lado, havia uma chance. E o que aconteceria a seguir? Apenas o tempo diria. Mas, bons ou maus, os próximos capítulos de suas vidas seriam escritos por eles três juntos. Antes de partir, um chamado urgente ecoou em sua mente. Não deixe essa história acabar aqui. Acompanhe tudo o que vem a seguir. Inscreva-se imediatamente neste canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e mostre seu apoio. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo de vocês. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento. Não espere nem mais um segundo. Verdadeiros fãs sempre apoiam.